Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Alessandra Maria Reis, sou graduanda de agronomia na UFPR e trago para vocês hoje este vídeo referente a circuitos em série. Primeiramente, vamos entender o que é um circuito elétrico. Um circuito elétrico é entendido como um caminho fechado, onde uma corrente elétrica percorre, se iniciando e finalizando no mesmo ponto. Para que esse circuito funcione, o mesmo deve estar fechado e quando o mesmo é aberto, seja por uma chave aberta ou uma interrupção de um equipamento, ele se desliga, como podemos ver nesse sistema ao lado. O circuito é composto de forma básica por uma fonte de tensão, responsável por fornecer uma diferença de potencial elétrico ao circuito, por uma carga, responsável por consumir energia elétrica e transformá-la em outro tipo de energia, seja mecânica, térmica ou luminosa, que será utilizada pelo sistema, e por último, mas não menos importante, por condutores elétricos, ou seja, cabos elétricos, os fios, responsáveis por formar um caminho para conduzir a corrente elétrica entre a fonte que a produz e a carga que a consome, retornando para a fonte e iniciando um novo ciclo no circuito elétrico. Esses componentes podem ser instalados de diversas formas, podendo ser um circuito com resistências associadas em série, em paralelo ou até mesmo misto, com série e paralelo ao mesmo tempo. Nesse vídeo, como já citamos, falaremos sobre o circuito em série. No circuito em série, as cargas são ligadas em sequência, ou seja, possuem apenas um ponto em comum entre elas. Sendo assim, a corrente elétrica será a mesma passando pelos componentes, independente da quantidade de cargas no sistema. Dessa forma, podemos entender que a corrente equivalente em um circuito em série é a mesma em qualquer ponto, sendo demonstrada pela fórmula de corrente equivalente. Pensando assim, se caso seja feito um corte em alguma dessas cargas, a corrente não passará para as demais cargas do circuito e todo o sistema se desligará. Já a corrente equivalente, por sua vez, é a somatória de resistência em todas as cargas e fios condutores do sistema, sendo demonstrado na fórmula ao lado também. Tal qual a tensão equivalente no sistema, que também é a somatória de todas as tensões de cargas no circuito. Agora que entendemos a teoria do circuito em série, vamos ver ele funcionando de verdade. Nessa maquete, com o auxílio de um multímetro, podemos ver que a tensão no sistema é de 127 volts, variando para mais ou para menos, como demonstra o aparelho. Essa tensão é dividida entre as cargas do sistema, que nesse caso são 3 lâmpadas. Como as vezes possuem a mesma potência, elas recebem a mesma quantidade de tensão, cerca de 42 a 43 volts, e quando somadas, dão um valor igual à tensão que medimos no sistema. Para vermos a resistência de cargas agindo no sistema, vamos substituir uma das lâmpadas por uma lâmpada de maior potência. Aqui podemos ver que todas as lâmpadas estão ligadas, mas a lâmpada de maior potência exige maior resistência, e a resistência de maior valor no sistema terá maior tensão quando comparada às demais. Por isso, podemos ver que ela possui um brilho muito mais forte que as outras duas, que inclusive é bem difícil de ver no vídeo, devido ao brilho muito mais fraco fabricado com a tensão que chega até elas. Inclusive, podemos ver com um multímetro que a lâmpada de maior potência tem um valor de tensão muito superior às demais, mas quando somadas sempre dá um valor próximo a 127 volts, que medimos no sistema. Por último, podemos ver com o auxílio do multímetro que a corrente no sistema é a mesma com qualquer ponto do mesmo. Como mencionei antes, se o circuito for aberto, ou seja, retirarmos uma das cargas, todo o sistema se desliga, como podemos ver aqui, quando retiramos uma das lâmpadas, independente da mesma estar localizada no início, meio ou fim do sistema, o mesmo se desliga e desliga todas as lâmpadas. Agora que entendemos bem como funciona o circuito em série, vamos ver locais onde eles são aplicados. Um exemplo de fácil visualização são as luzes de LEDs, conhecidas como pisca-piscas, utilizadas em épocas natalinas, onde as pequenas lâmpadas são resistores associados em série, e devido a isso, é comum vermos que à medida que uma lâmpada queima, todas param de funcionar. Isso acontece devido ao fato de que a queima de uma lâmpada irá abrir o circuito e, como já mencionamos nessa aula, interromperá a passagem de corrente para as demais. Outro exemplo não tão conhecido é a iluminação predial com sensor de presença ou relé fotoelétrico, feito em alguns prédios, onde, quando é detectada a presença de uma pessoa próximo ao equipamento no caso do sensor, ou com a baixa incidência luminosa no decorrer do dia para a noite, no caso do relé fotoelétrico, todas as luzes do circuito eram ligadas e permanecem ligadas enquanto estiverem acionadas devido à presença de pessoas ou luz. Se esses sistemas não fossem em série, eles iriam permanecer ligados até desligar-se manualmente o sistema. Essa foi a nossa aula de hoje sobre circuitos em série. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.